Queridos, como é bom a gente poder estar domingo pela manhã juntos, compartilhando a palavra de Deus como igreja. Eu quero convidar você a estar aí com seus familiares, junta todo mundo na sala, quem sabe coloca na televisão e a gente pode ter um tempo em comunidade, em comunhão, buscando a palavra de Deus e nos fortalecendo como igreja. Não é porque o coronavírus chegou que a gente não vai mais se encontrar, ainda que virtualmente, para buscar a Deus e fortalecer a nossa fé. Por isso eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e que essa graça invada o seu lar, a sua casa, nessa hora onde buscamos com fé e esperança a esse Deus que nos sustenta. A palavra que Deus tem me dado para hoje tem um título: Arrume a sua casa. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que a melhor maneira de conhecer uma pessoa é conhecendo a sua casa. Quando você conhece a casa de alguém, a casa ela nos identifica. A casa ela tem o nosso formato, o nosso jeito. E assim, quando você vai na casa de alguém, você percebe como essa pessoa lida com as coisas. Tem aquelas pessoas que elas são mais detalhistas, elas querem a casa sempre limpa, perfumada, a casa precisa estar sempre intacta. Eu não sei como é que está a sua casa, cheia de crianças correndo para tudo que é lado nessa hora, mas tem algumas pessoas que deixam a casa sempre muito limpinha. Normalmente essas pessoas, elas são perfeccionistas, elas são detalhistas e muitas vezes elas são intolerantes aos erros dos outros. Tem aquelas pessoas que são mais desprendidas. Deixa a casa ainda suja, um pouco bagunçada, e elas dizem que todo o sistema muito rígido rouba a sua liberdade. Mas tem aquelas pessoas que tentam encontrar o equilíbrio disso. Elas não são escravas da louça suja, mas ao mesmo tempo elas gostam de limpá-las. Não são escravos para deixar sempre os brinquedos arrumados no seu devido lugar, porque afinal de contas, brinquedos pela casa é sinal de vida, tem criança, tem família. E por isso, arrume a sua casa. Esse é um bom tempo, é um momento da gente olhar para a nossa casa e perceber o que nós estamos vivendo. Quem sabe é o momento de nós fazermos aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao Senhor que está em secreto. E o Pai que vem em secreto o recompensará. A gente está tão ocupado com tantos afazeres o tempo todo, a gente está tão ocupado com o trabalho, com as finanças, preocupados com projetos novos o tempo todo, mas a gente não percebe que Deus também nos chama a olhar para a nossa casa, a perceber a nossa casa. Quem sabe você não percebe mais a sua casa, você não percebe mais as coisas como estão. Faz tempo que você não para viver em sua casa, e com isso você sabe o que eu estou dizendo. Olhar de novo para a sua família. Quem é a sua família? Como está a sua família? Em que medida você de fato faz parte da família onde você agora está sendo obrigado a permanecer recluso em casa com os seus familiares? A palavra que nós temos nesse domingo, nós continuamos nessa série do Jesus Fake, e é uma palavra ali de Lucas 14, os versículos ali de 26 e seguintes, até o versículo 33, e ali Jesus fala uma coisa muito importante, que o discipulado ele precisa ser calculado, ser discípulo de Jesus requer um cálculo da nossa parte. Ele diz: quem é capaz de começar a fazer uma ponte e não saber se vai ter dinheiro para terminar essa ponte? Quem é capaz de enfrentar algum adversário sem saber se os seus soldados são suficientes para derrotar a batalha? Agora, Jesus fala: da mesma forma, aqueles que não renunciarem a tudo não podem ser os meus discípulos. Perceba, da mesma forma. Que forma? Essa forma calculada. Tem um preço a ser pago no discipulado. Existe um preço que cabe a nós na questão do seguir a Jesus. E aqui no caso Jesus fala que é necessário renunciar a tudo o que nós temos. Só que esse renunciar a tudo que nós temos, Jesus fala em diferentes partes da palavra dele. Por exemplo, quem quiser salvar a sua vida, perderá ela. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Por isso, para arrumar a casa é necessário fazer escolhas. E toda escolha nos leva a certas limitações. Algumas pessoas dizem: eu não quero ter limitações, eu não quero exceder a minha liberdade é minha.
Só que toda escolha que você faz, você coloca limites na sua própria vida. Se você decide casar, isso significa que você vai passar o resto da vida com a mesma pessoa. É uma escolha que leva a um limite. Assim, se você deseja ter uma família, filhos, leva a outros limites. E por isso é importante a gente perceber que as nossas escolhas levam a certos limites ou certas balizas na nossa vida. Por isso que Jesus diz: você não pode escolher todas as coisas. Você não pode escolher ter a sua vida centrada em si mesmo e seguir a Jesus. Não tem como. Você precisa escolher. E a escolha que você faz tem limites. Se você escolhe viver para si mesmo, ela também tem limites. Se você escolhe viver para si mesmo, dificilmente você vai arrumar a sua casa. Porque a sua família nem sempre vai fazer parte dos seus planos e dos seus projetos. Por isso, arrume a sua casa. Eu sei que esse tempo pode estar sendo um sacrifício para algumas pessoas. Você está sendo obrigado a ficar em casa. Mas para algumas pessoas está sendo uma bênção conviver com os filhos, brincar com eles, conversar com a esposa, coisas que não conversava há bastante tempo. Fazer aquele almoço juntos, aquela janta juntos. Quem sabe é o momento de pegar aqueles brinquedos empoeirados, aqueles jogos de tabuleiros que a gente leva para a praia, só quando está chovendo jogar junto em família. Tira eles, joga em família. Quem sabe é o momento de você ver aquela série ou aquele filme que você queria ver, mas não tem tempo. Sabe que tem muitas coisas que a gente não tem tempo para fazer. Só que o tempo passa, os filhos crescem e a vida muda. Por isso, é tempo de arrumar a sua casa. O que Jesus está dizendo é que se nós escolhemos viver para nós mesmos, a gente vai acabar sozinhos. Sozinhos. Quem vive para si mesmo, no final não atura nem a si mesmo. Agora, se você escolhe viver para Jesus, então o outro entra em cena e você passa a servir o outro, a amar o outro e a cuidar do outro. Ao conviver com a família nesses últimos dias, o que você já percebeu que precisa renunciar? O que você percebeu que você precisa abrir mão? Quem sabe o que você precisa abrir mão é o orgulho e ter um bom momento para pedir perdão para sua esposa e seus filhos. Quem sabe ainda a sujeira da sua casa tem sido a sua ausência. Você percebeu que perdeu muito tempo. Seus filhos cresceram e você nem viu. Mas quem sabe a sua renúncia não é deixar de fazer algo, mas é começar a fazer alguma coisa. A conviver, a conversar, a abraçar, a cuidar. Você tem oferecido o seu melhor para a sua família? Ou você está percebendo que ao ficar em casa você tem dado somente o que resta do seu trabalho, o que resta do seu tempo, o que resta do seu ânimo? Eu quero convidar você a arrumar a sua casa. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ao viver para Jesus, não é alguém que fica recluso na igreja o tempo todo, mas alguém que é verdadeiro discípulo de Jesus. Ele entendeu que o segredo da vida é viver para o outro. O segredo da vida é viver levando o outro em conta, levando que o outro é importante. E quando você percebe que o outro é importante e você se esforça a fazer o outro feliz, então você se torna alguém feliz e realizado. Que Jesus você está refletindo? A gente está num período da Quaresma refletindo sobre esse tema Jesus Fake. Que Jesus você está refletindo? E quando eu pergunto isso, eu pergunto porque Jesus ele não tinha um lugar para repousar a cabeça. Jesus ele não tinha uma coroa de ouro. Jesus ele não tinha um palácio. Jesus nem era reconhecido. Na verdade, Jesus foi traído até por aquelas pessoas que ele tinha o prazer de chamar de família. Jesus, que nós falamos, ele abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão de si mesmo, por amor. Não foi sinal de fraqueza, mas foi sinal de grandeza. Jesus, ao morrer por nós, por amor, ele limitou sua própria vontade para que nós pudéssemos ter vida. Ele escolheu os cravos
Ele escolheu você. Acontece uma coisa um pouco engraçada nos nossos dias. Na verdade, eu tenho analisado isso nos últimos anos, que a gente tem criado um relacionamento, ou construído um relacionamento meio estranho com o celular. A gente parece que tem que estar o tempo todo conectado, a gente tem que estar o tempo todo com ele na mão. Às vezes a gente não consegue ter uma conversa com alguém porque o celular toca, porque ele bipa, porque ele parece falando com a gente. E quando o Google não entra no meio da conversa e responde algo que a gente está falando. Agora, nesses dias você tem um risco ainda maior de achar que a vida não acontece se você não está conectado. Mas eu quero dizer para você, olha um pouco para as pessoas à sua volta. Tenha um limite de tempo onde você vai olhar o celular, vai se conectar às informações, vai se conectar naqueles conteúdos que edificam a sua vida. Mas, por favor, não deixe de olhar as pessoas à sua volta. Não permita que o celular ou a necessidade de conexão o tempo todo impeça que você abrace aqueles que você pode abraçar nesse tempo, que são os seus familiares. E se você por acaso está sozinho na sua casa, é o tempo de você fazer uma ligação para aquele amigo que faz tempo que você não fala, gastar tempo falando, conversando, fazer aquele hangout que você não faz com aquela pessoa que está lá distante e que você precisa falar. Fale coisas importantes, fale coisas do coração, não fale coisas que são passageiras, porque quem sabe a gente não tem a vida que nós acharíamos que tínhamos. Nós não temos a vida nas nossas mãos, a vida passa, mas você tem uma escolha. Por isso, escolha amar. Escolha amar. Agora há pouco o Lampa me contou uma história que na verdade faz parte da vida dele e da Joana, pessoas queridas aqui da igreja, e eles tiveram que tomar uma escolha. Toda escolha tem uma limitação. E o Lampa, por amor à sua família, conversando com a Joana, eles decidiram que a Joana e a filha, pequenininha ainda, eles vão para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, eles vão ter um tempo muito especial com os familiares dela, eles vão ter um tempo onde vai ter pátio, onde vai ter uma cidade bem do interior, onde tem menos risco. A Joana também se encontra grávida e assim o Lampa ele vai ficar 1 mês, quem sabe 2 meses trabalhando e sozinho. Mas ele fez uma escolha, amou a sua família e protegeu a sua família. Por isso, querido, escolha nesse tempo amar, enquanto ainda nós temos tempo para isso. Deus abençoe, um ótimo domingo em família. Até lá.